Fala aí, galera, vamos começar aí mais uma aula, né? Aquela aula que não foi possível ser dada, então por causa dos meus compromissos. Desculpa aí os barulhos por trás, mas infelizmente impossível gravar sem barulho por aqui. Então, bora lá tentar, né? Então fazer alguns exercícios, né? Então, um pouquinho de porcentagem para relembrar um pouquinho, cai bastante em vestibular. Depois um pouquinho de PA e PG, né? E é isso que a gente vai dar uma olhadinha nessa aula aqui, ok? São 6 exercícios, né? Vou tentar fazer o mais rápido possível isso aqui, mas a gente vai indo com calma para não atropelar tudo também, ok? Então, bora lá, né? Então a gente vai começar com porcentagem e depois a gente vai então para PA e depois para PG, tá? Então vamos relembrar alguns conceitos aí, né? Então do que dos conteúdos, né, que nós temos então disponíveis aqui. Vamos lá então, vamos ler junto, né? Alguns exercícios estão meio ruinzinhos de ler, mas a gente vai tentando então, eu vou tentando ajudar aí, né, na leitura também e a gente vai interpretando, ok? Então ele fala aqui, ó, 1 kg de tomates é constituído por 80% de água, né? Então é bom anotar aqui, né, 1 kg e 80% de água, tá? Essa massa de tomate, né, que é polpa mais água, é submetida a um processo de desidratação, né? O que que é desidratação? É tirar água, tá? Então precisa ficar claro esse processo na cabeça de vocês. Lembrando que as questões que nós temos dentro dos conteúdos da Unesp, elas são multidisciplinares, né? Então, tecnicamente, a gente vai começar a juntar várias outras coisas, né, que são relacionadas a outros conteúdos, não somente a matemática, tudo bem? Então, desidratar já não é uma coisa matemática, né? Isso aqui já é uma coisa química, física, biológica, né? Então, já vai ali para ciências da natureza ali, tá? No qual apenas a água é retirada, até que a participação da água na massa do tomate seja reduzida, ó, que a massa de tomate seja reduzida a 20%, né? Então esse aqui também é um dado importante para nós, né? Após o processo de desidratação, a massa de tomate, né, em gramas será D, né? Então a gente precisa saber mais ou menos quanto de água ele perdeu nesse processo, né? Então é basicamente isso aí que nós vamos fazer, beleza? Então, usando esses dados aí, nós vamos tentar resolver esse exercício. Lembrando, tá? Todos esses exercícios que eu estou fazendo são da Unesp, saiu de alguma prova da Unesp, né? Provas passadas. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos como é que eles cobram. A Unesp também anda passando por um processo de mudança, né? Então é bom dar uma olhadinha na prova do ano passado para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que está sendo essa mudança, né, no processo. Mas nada mais é do que a mudança começar a misturar mais, né? Então as disciplinas, ficando mais interdisciplinar ainda, tudo bem? Então é basicamente isso aí que nós vamos ter. Bom, como é que eu resolvo isso aqui, né? Primeiro eu preciso pensar num tomate. Então, vamos desenhar uma bola vermelha aqui, né, que vai representar o nosso tomate aqui. Bom, eu tenho uma divisão aqui então, né? Eu sei que 80% disso aqui é de água, né? Então, eu vou fazer aqui uma marcação só para a gente começar a entender, né? Então, vamos dizer que por aqui, ó, tudo isso aqui que está para cima, então, é água, certo? Então, isso aqui é o que representa, então, 80% então do tomate, certo? Então eu sei que se 80%, né, representa água, então eu tenho, no caso, 20% de polpa, né? Então eu vou colocar de vermelho aqui, né? Então 20%, né? Então, lembrando que isso aqui é polpa, tá? Né? Então, aqui a gente tem o balanceamento. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui então do ladinho o que a gente vai ter, tá? Eu sei que o tomate, né, inteiro, eu vou colocar de preto aqui, né, só pra gente diferenciar, tá? Eu sei que ele tem 1000 gramas, né, que é 1 quilo. Ah, por que que você não está colocando 1 quilo, né? Porque aqui no final ele pede em gramas. Precisa tomar cuidado, tá, com alguns dados que nós temos aqui.
tá? Então, 80% de 1000, né? Então, ó, 80%, né? 80% de 1000. Então, isso aqui é água, tá? E 20%, né? Opa, deixa eu colocar por cento, né? Então, por cento de 1000. Então, isso aqui vai ser de polpa. Então, essa parte de cima é água e essa parte de baixo, polpa, ok? Então, vamos colocar aqui o resultado na frente, né? É fácil fazer essa conta, né? Para quem lembra aí um pouquinho, o que a gente faz aqui na maior parte das vezes, né? Vamos eliminar os zeros, né? Que são iguais. Ó, tem 2 zeros embaixo. Aqui elimino 2 zeros, né? Então, 80 vezes 10 dá 800, né? Então, eu sei que 800 gramas aqui é de água, né? E no caso aqui, 20%, então seriam 200 gramas, né? Então, de polpa, tá? Isso aqui é inicialmente, tá? Inicialmente. Então, é o que nós temos no tomate inicialmente. Agora vamos para a segunda parte, né? Então, agora a gente vai para desidratação. Então, eu vou desenhar um processo aqui, né? Então, eu estou aquecendo isso e desidratando, ok? Então, vamos lá pegar então o vermelho de novo, né? E vamos desenhar aqui outra bola que vai representar o nosso tomate, beleza? Bom, eu sei que o processo de desidratação então é a perda de água, a retirada de água daqui, né? Então quer dizer que eu vou perder um pouco dessa água, né? Eu sei que eu tenho 800 gramas, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu sei que vai ser 800 gramas menos X gramas de perda. Tudo bem? Então, eu vou perder X gramas de água. E a polpa, né? A polpa vai continuar sendo 200 gramas, né? Porque ela permanece, tá? Então, ó, é na qual apenas a água é retirada. Isso aqui precisava, né? É um ponto importante dentro do exercício. Então, porque isso aqui nos dá a certeza de que a polpa está continuando com a mesma quantidade, tá? Então aqui 200 gramas. Fechou? Então, só que se está perdendo água, né, no total também tá. Então aqui vai ser 1000 gramas, né, que é 1 quilo, menos a mesma quantidade X aí de água que está sendo perdida, tá? Então, obviamente, quando eu desidrato, né, eu perco do total, tudo bem? Não só da quantidade de água, né, mas do total também. Belezinha? Então, aqui a gente tem essa relação. Bom, eu preciso saber o quanto eu vou perder de água, né? Como que eu vou fazer isso? Então, vamos ver a continha aqui, né? Então, eu sei que a água, né? Então, eu preciso saber a relação de água que eu vou ter no final. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, vai ser 800 menos x dividido por 1000 menos x, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque aqui eu tenho uma proporção de perda, né? Eu não tenho que falar que no final, né? Então, ó, a massa de tomate se reduz a 20%, né? Então, ó, ele fala até que a participação da água na massa de tomate seja reduzida a 20%. Ou seja, aquele H2O que está ali no começo, né? Então ele tem que ser os 20%, certo? Então, para isso, eu tenho que fazer uma proporção entre a água e o total, porque eu não estou considerando a polpa, eu só estou considerando a perda de água, né? Então, vamos lá. Como que vai ficar aqui? Então, 20%, não é? Então, 20%, né, que é a água que tem que ficar no final, é igual a 800 menos x dividido por 1000 menos x. Professor, eu posso cortar esses zeros? Não, tá? Aqui desse lado não, porque tem uma subtração. Mas desse outro lado eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, ok? Lembrando que a gente só faz esse processo de corte, né, de zeros
quando nós temos uma multiplicação ou uma divisão, tá? Quando tem uma soma no meio ou uma subtração, não é possível fazer. Belezinha? Então, bora lá terminar então esse exercício. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 10 vezes 800 menos x, né? É igual, então, a 2 vezes 1000 menos x. Lembrando, né? O que vai ser esse x? Vai ser a perda de água, tá? Então, é o quanto eu vou perder de água, tudo bem? Então, vamos fazer aqui as multiplicações devidas, né? Então, 10 vezes 800 vai dar 8.000. É só acrescentar um zero, né? 10 vezes menos x vai dar menos 10x. É igual. 2 vezes 1000, 2000. E 2 vezes x vai dar menos 2x. Beleza? Então, vamos continuar aqui e vamos ver. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter que passar, vou ter que isolar o x. Então, eu vou passar tudo que é número para um lado e tudo que é x para o outro, né? Tanto faz a ordem que vocês vão fazer isso, tá? Eu prefiro deixar o x positivo. Então, eu vou fazer assim. 8.000. Esse 2.000 é positivo, eu vou passar para esse lado negativo. E no caso, vai ter aqui menos 2x. Esse aqui está negativo, eu vou passar para lá positivo, tá? Então, isolei o x de um lado e número do outro, tá? O que só tem número, né? E o que só tem x, beleza? Então, vamos lá. 8.000 menos 2.000 vai dar 6.000. E menos 2 com 10 vai dar 8. Então, 8x. Portanto, né, então, aliás, vamos colocar ainda então, né? X vai ser igual a 6.000 dividido por 8. Agora sim, né? Portanto, x é igual a 750 gramas. O que é esses 750 gramas, né? Então, é a quantidade de água que ele perdeu na desidratação. Mas não foi isso que ele perguntou, né? Você vai procurar ali, não tem 750. Então, ele pergunta ali, após o processo de desidratação, a massa de tomate em gramas será de quanto, né? Então, a gente vai fazer aqui 1.000 menos 750, né, que foi a perda. Então, a massa de tomate, né, já com uns 20% ali, né, de água, né, que foi reduzida a 20%, então vai dar 250 gramas, tá? Então, esta aqui é a minha resposta final, então, letra C. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro aí para todos, né? Eu vou fazer mais um outro exercício aqui de porcentagem, mas o que vale relembrar aqui, né? Todo esse processo de equação, ele é interessante relembrar, tá? Então, esse negócio de passa para lá, corta, não sei o que lá, passa para cá, passa positivo, passa negativo, né? Mas a ideia aqui era o começo ali, né? Então, porcentagem é colocar por 100, dividido por 100. Né? Então, 80% é 80 dividido por 100. 20% é 20 dividido por 100. Né? Se fosse 4%, seria 4 dividido por 100. E assim por diante. Tá? Esse é o processo que nós preconizamos aqui em relembrar. Ok? Bom, vamos para um próximo aqui, né? Eu tenho mais um exercício aqui de porcentagem. Vamos colocar ele aqui de ladinho. Eu vou ler com vocês, né? Eu sei que está meio ruim de ler, mas a gente vai ler e dar uma olhadinha aí o que ele pede, beleza? Então, sempre que vocês forem fazer um exercício, primeiro lê, né? Extrai tudo aquilo que for possível e depois nós vamos para a relação aí do que fazer, ok? Vamos lá então. O mercado automotivo na América Latina crescerá no máximo 2% em 2012. A estimativa é que, após esse período, ele voltará a expandir-se mais rapidamente, o que permitirá um crescimento médio de 5% nos próximos
5 anos, tá? Então, basicamente é isso que ele quer que aconteça, né? Então, o crescimento aí de 5%, tá? Nos próximos 5 anos. A gente já vai, eu já vou grifar ali daqui a pouquinho, né? E a gente já vai anotar esses dados para ficar bem claro ali no exercício, tá? A afirmação foi feita pelo presidente da GM na América do Sul. Suas estimativas para as vendas, especificamente da GM na América Latina, são de 1.100.000 unidades em 2012 e de chegar a 1.400.000 veículos em 2015, né? Então, ele quer passar aí de 1,1, né, milhão de unidades em 2012 e chegar aí, né, com esse 5% de aumento aí todo ano, a 1,4 milhão, então, de veículos em 2015. Tudo bem? Então, essa é a intenção aí, né, do que a gente tem. Então, esse é um texto real aí da economia do estado de São Paulo, né? Então, foi um texto adaptado aí, né? Mas é uma manchete de um jornal, tá? Então, vamos para a pergunta, né? A estimativa de que as vendas da GM na América Latina chegarão a 1,4 milhão de unidades no ano de 2015 pode ser considerada, aí ele pergunta, se é otimista, se é tímida, se é correta, se é realista, ou se é não matematicamente verificável. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de dado, né? Então, ele quer, ele está saindo aqui, né? Então, de 1,1 milhão de unidades em 2012, né, para 1,4 milhão de veículos em 2015. Tá? Então, isso aqui são dados importantes, né, porque a gente vai ter que percorrer aí por essas relações. E lembrando aqui, né, que ele está falando, então, o que permitirá um crescimento médio de 5% nos próximos 5 anos, tá? 5% nos próximos 5 anos. Beleza, então. Vamos lá, então, ver o que vai acontecer, né? Então, eu vou partir de 1.100.000 unidades, ok? Em 2012, beleza? Então, lembrando que a gente vai ter um aumento de 5% ao ano, né? Nos próximos 5 anos. Tá? Então, esta é a nossa ideia. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou passar por 2013, 2014 e 2015, né? Que é quando ele quer chegar. Belezinha? Então, a gente vai aqui para o primeiro aumento, né? Então, o que é aumentar 5%? Né? Então, eu tenho o meu 100% e eu vou aumentar mais 5%, ou seja, eu vou chegar a 105%. Tudo bem? Então, a ideia é fazer 105%. Fechou? Então, ó, 1.100 unidades. Isso aqui que eu estou fazendo é para 2013 já, tá? Então, aqui passados um ano, né? Então, com um aumento de 5%. Vezes 105%. Lembra lá, ó, a gente está aumentando de 5 em 5. Né? Então, o 1.100 é meu 100%. Então, eu tenho que aumentar 5% disso. Então, vai ter os 105%. Beleza? Aquilo que eu falei para vocês é uma multiplicação. Eu consigo cortar os zeros. Beleza? Então, eu fiquei com 11.000, né? 11.000, aliás, 11.000. 11.000 vezes 105, né? Então, vai me dar 1.155.000, tá? Depois, se vocês quiserem, façam as continhas aí, né? Então, direitinho. Vai dar 1.155.000 unidades. Isso aqui para 2013, tudo bem? Então, 2013 a gente vai ter aí 1.155.000, né, pelas estimativas aí de crescimento de 5%
nos próximos 5 anos. Então, no próximo ano, 2, então, o segundo crescimento aqui, né? Então, a gente vai pegar este valor aqui, de 2013, que é 1.155.000, vezes os 105%, né? Porque lembra, agora este virou 100% e eu vou acrescentar mais 5%, né? Então é 5% nos próximos 5 anos, certo? Então, mesma coisa aqui, consigo cortar dois zeros, né? Então, vai ficar 11.550 vezes 105, que vai dar 1.212.000, né? 750, tá? Isso aqui para 2014, ok? E mais um ano, né? Então, para a gente chegar em 2015, né? Que é quando ele está falando que vai ser 1,4 milhões aqui. Então, 3. Então, a gente vai pegar este valor aqui, que é de 1.212.750 vezes os 105%, certo? Aqui só dá para cortar um zero, né? Então, esse zero aqui. E vamos fazer as contas, tá? E eu tenho que dividir por 10. Bom, isso aqui, fazendo isso tudo, né? Então, vai dar 10,5 vezes 12.127. Então, vai me dar aproximadamente, né? Que não é um número exato aqui, 1.273.388, né? Então, unidades em 2015, ok? Então a gente chegou aqui num veredito, né? Então a gente vai ter aproximadamente, aí, se a gente tiver 5% de aumento, né, por ano, então em 2015 a gente vai chegar a uma marca de 1.273.388, né? O que considera que a GM está sendo otimista naquilo que ela está propondo. Vejam que o número que ela propôs é maior do que o número esperado, né, dos 5% ao ano. Então, no caso ali, ela é otimista, né? Pois para isto, a taxa média de crescimento anual de vendas para o período deveria ser maior do que 5%. Então, só com 5% ele não vai conseguir chegar no 1,4 milhões aí, né, de veículos, né, de unidade de veículos, tudo bem? Não poderia ser nenhuma das outras, né? Não é verificável matematicamente? É verificável, tá? Tem como verificar isso. Ela é uma realidade? Não é realista, tá? Porque vocês viram, né, que não vai chegar nisso. Ela é correta? Também não, né? Porque não é exato. E ela é tímida? Não, ela é muito otimista, né? Então, porque a gente está colocando aí coisa de 300 mil aí, veículos a mais, né? 200 e poucos mil veículos a mais aí, né, nessas condições. Então, tecnicamente, isso aqui era uma análise, tá? Mas lembrando, né, o que a gente precisa para isso? Geralmente é considerar a questão da porcentagem em si. Lembrando que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer essas contas, tá? Mas são contas simples de matemática, né? Então tem que treinar um pouquinho antes de fazer as provas, tá? Eu aconselho vocês sempre a treinar as contas na mão, tá? A gente tem muito aquela coisa de ficar fazendo, né, na calculadora, tá? Isso não é muito bom, belezinha? Não se preocupe que depois eu mando os prints, tá, para vocês desta aula aqui. Então, assim que acabarem as aulas, né, eu mando os prints se vocês quiserem tê-los, né, então no computador de vocês. Beleza? Vamos lá para a questão 3, né? Essa questão aqui já é de PA, ela já não é mais de porcentagem, né? Então, vamos lá, que são os assuntos, né? Então, tem mais duas de PA, duas de PG e a gente acaba então por aqui, ok? Vamos lá então, vamos um pouco mais rápido, né, que senão não vai dar tempo. Então vamos lá. A figura indica o padrão de uma sequência de grades feitas com vigas idênticas, que estão dispostas em posição horizontal e vertical. Cada viga tem 0,5 metros. Isso aqui é um dado importante, tá? De comprimento. Então vamos pintar aqui.
O padrão da sequência se mantém até a última grade, que é feita no total de 136,5 metros lineares de viga, tá? Ou seja, esse 136,5 é a soma de todos, né, de todos as vigas, ok? Então, basicamente, é isso que a soma das vigas não, né? Na verdade, é o que a gente vai ter no final, né, da quantidade de vigas, tá? Então, a última grade, né, vai ter então 136,5 metros lineares de viga, tudo bem? Então, o que é metros lineares? É como se você pegasse todas as vigas, né, e colocasse elas em linha reta, ok? Bom, vamos lá então começar a fazer. Por que eu sei que isso aqui é uma PA, né? Porque vocês vão ver que vai começar a ter uma soma, né, de coisas aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, a gente está falando de metros lineares, né? Isso aqui é um dado importante, então até vou pintar de outra cor aqui para vocês, né? Então, ó, metros lineares, né? Por que é um dado importante? Porque eu vou pegar essas grades aqui e eu vou somar. Eu sei que cada uma delas tem meio metro, então é 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5, 0,5 e 0,5, tudo bem? Então, eu sei que é nesse esquema aqui. Então, quanto é que tem no começo, né? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5 vigas de 0,5, né? Então, ó, o A1 vai ser 5 vezes o 0,5, né? Que vai dar exatamente 2,5 metros lineares aí de grades, ok? Bom, e a gente vai fazer isso aqui no segundo também. No A2, então a gente tem 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 de 0,5. Né? A gente sabe que isso aqui vai dar 4,5 metros. Tudo bem? A gente tem A3 também, né? Então vamos fazer. O A3. Vocês já vão entender por que é uma PA, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Então aqui, 13 mesmo? Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então vai dar 13 vezes 0,5, né? 13 vezes 0,5, então vai me dar um total de 6,5 metros, ok? E eu sei que meu AN, né, que é o último aqui no caso, então vai me dar 136,5. Isso aqui é um dado, né, do texto, tá? Então tá aqui, formado uma PA, né? Por que eu sei que é uma PA? Então, ó, se eu pegar esses dois termos, né, como é que eu faço para achar a razão de uma PA? A razão de uma PA, então, é A2 menos A1, né? Quanto é que vai ser A2 menos A1? 4,5 menos 2,5. Isso aqui vai me dar exatamente uma quantidade de 2, certo? Então, a cada grade, né, eu vou aumentando 2 metros, tá? Então, 4,5 para 6,5 também dá 2. Belezinha? Então, eu sei que o A1 vale 2,5, o A2 vale 4,5, o A3 vale 6,5, o AN vale 136,5 e eu sei que a razão vale 2, certo? Bom, aqui a gente precisa lembrar de uma outra coisa, né? Que é o termo geral, então, de uma PA, né? Aqui não tem como ficar demonstrando as coisas, tá? Mas dentro dessa sequência aqui daria para montar uma sequência propriamente dita, né? Então, mas só para vocês se lembrarem AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? Então, esse aqui é o termo geral da PA, beleza? Já que a gente está trabalhando com uma PA aqui, né? Eu sei que o AN, então, vale 136,5. Quanto é que vale o A1? 2,5. Opa, mais, né? Mais. Quanto é que é o N? Eu não sei, eu quero saber em que posição que está o último termo, né? Então, é basicamente isso que eu preciso saber aqui. Menos 1 vezes 2, né? Que é o valor de
R da razão. Então, vou passar esse 2,5 para lá. Então, vai ficar 136,5 menos 2,5 é igual a... E vou fazer a distributiva aqui, né? Então, vai ficar 2n menos 2. Beleza. Então, vai dar lá 136,5 menos 2,5, né? Então, 136 menos 2 vai dar 134, né? 134, meio com meio vai cortar ali, né? Então, vai dar 134 é igual a 2n menos 2. Esse menos 2 eu vou passar positivo para lá, então vai dar 134 mais 2 é igual a 2n. Vai dar 136 é igual a 2n. Vou passar dividindo, né? Então, n é igual a 136 dividido por 2. Então, o n vai ser igual... Então, 136 dividido por 2 vai dar 68. Então, eu sei que esse AN aqui, na verdade, é o A68. Tudo bem? Bom, como eu quero saber, então, ele quer o comprimento total, o comprimento do total de vigas necessárias para fazer a sequência completa, né? O que seria o comprimento total, né? O que seria isso aqui? Então, eu quero a soma de todas as grades, tá? Então, como é que eu vou fazer? Tem que lembrar lá, então, soma de n termos, né? Então, como é que é? É A1 mais AN vezes n dividido por 2. Essa aqui é uma fórmula, né? Então, do que eu quero. Quem eu quero é a soma dos 68 termos, né? Porque a gente achou que o n é 68. Então, o S68 vai ser igual. Quem é o A1? 2,5. Quem é o AN, né? 136,5, que seria o A68 no caso aqui, né? Quem que é o N? É o próprio 68 dividido por 2, que é da fórmula, né? Eu vou simplificar esse 2 com esse 68, vai dar 34. Então, eu vou fazer as contas aqui. Então, o S68, então vai ser 2,5 mais 36,5, 136,5, né? Então, 136 mais 2 vai dar 138, né? Mais 1, né, que vai dar o meio ali, vai dar 139. Então, 139 vezes 34, tudo bem? Então, eu sei que o S68, então a soma dos 68, né, primeiros termos, será de 4.726 metros, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta, tá? Então, todas as grades somadas, né? Então, todos os comprimentos somados de todas as grades, então, vai me dar 4.726 metros aí, né? Então, letra C. Fechou? Então, tá aí mais uma realizada, mais uma feita aí, né, para vocês. Beleza? Então, questão 3 feita. Vamos para a questão 4. Ela tá aqui para baixo. Deixa eu achá-la aqui. É esta daqui. Então, questão 4, né? Mais uma questão de PA, né? Então, vamos lá. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, né? Aqui ele já fala escrachadamente o que é, né? Então, a progressão aritmética é dada por 3n² menos 2n, né? Então, isso aqui é uma expressão que dá a soma aí dos termos, né, de uma PA, onde n é um número natural. Então, o que é um número natural para lembrar, né? Número natural é todo número que é positivo inteiro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E aí por diante, tá? Então, não vale números quebrados e nem números negativos, lembrando que é dos conjuntos dos naturais, tá? Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são respectivamente, então eu quero saber aí quem é o primeiro termo, né? E quem é a razão dessa PA. Bom, vamos lá. Então ele está falando que a soma dos n primeiros termos, né, então é dado por essa expressão aqui. Então eu sei que Sn é igual a 3n² menos 2n.
beleza? Bom, eu vou achar dois termos aqui. O S1, que é a soma só do primeiro termo, né? Então, eu já vou explicar direitinho para vocês. Vai dar 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, né? Isso aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 vai dar 3, 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 vai dar 1, né? Então, a soma do primeiro termo é 1, tudo bem? E eu quero a soma do segundo termo também, dos dois primeiros termos, na verdade, né? Do A1 e do A2, tá? Então, vai ser 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Bom, aqui vamos fazer as continhas direitinho, né? Então, vai dar 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado, menos 4, né? 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 4, né? Então, isso aqui vai me dar o resultado de 8, certo? Então, eu sei que S2 é A1 mais A2. E o S1 é o próprio A1, porque é a soma do primeiro termo só, né? Então, o que eu preciso saber? Né? Eu preciso saber aqui qual é. O A1 eu já descobri, né? Ele vale 1, tá? Então, o A1 vale 1, né? Que a gente já descobriu. Então, o S1 é o próprio A1, né? Então, ele vale 1. Agora, eu preciso descobrir quem é a razão, né? Então, primeiro eu tenho que descobrir o A2 aqui, ó. Então, para isso aqui, eu sei que o S2, então, é A1 mais A2. Eu sei que o S2 vale 8, né? A soma dos dois primeiros termos. Eu sei que o A1 vale 1 mais A2. Eu vou passar isso subtraindo, né? 8 menos 1 é igual a 2. Então, A2 igual a 7. Tá? Então, como é que eu faço para achar a razão, né? A razão é A2 menos A1. A2 vale 7, A1 vale 1. Então, eu sei que a razão disso aqui, né? Então, é 6. Tudo bem? Então, ó, razão igual a 6. Beleza? Então, ele fala aqui, ó. Para essa progressão, o primeiro termo é 1, né? Tá aqui, ou é esse aqui. E a razão é 6. Então, é a letra B, tá? Tem que estar na ordem, né, do que ele perguntou, tá? Então, primeiro é o primeiro termo e depois é a razão. Então, porque ele está falando respectivamente, né? Então, só pode ser esse aqui. Porque senão poderia confundir com a letra C aqui, né? Que é 6 e 1, tá? Então, tá certinho aí, feito para vocês. Então, duas questões aí de progressão aritmética só para relembrar mesmo, né? Um pouquinho sobre isso, ok? Então, agora a gente vai fazer uma questão de PG, né? Progressão geométrica, tá? As questões de progressão geométrica, elas são um tanto quanto mais complexas de fazer, tá? Mas elas também não são um absurdo, né, de se fazer totalmente, fechou? Então, vamos lá ver essa questão aqui. Mesmo jeito, vamos ler, né, vamos grifando ali. Essa aqui é uma questão de segunda fase, tá? Mas ela pode ser muito bem aplicada em primeira fase, né? Então, do jeito que ela está, tá? Ela não tem as alternativas, né? Mas ela poderia ser aplicada numa primeira fase também, ok? Mas vamos lá. Então, divide-se inicialmente um quadrado de lado com medida unitária e em 9 quadrados iguais. Então, eu vou pegar desse quadrado de lado unitário, né? Lado unitário quer dizer que tem 1 por 1, tá? É 1 por 1 aqui. Eu vou dividir ele em 9 partes. Então, vocês estão vendo aqui, 3, 6, 9, né? Então, 9 partes iguais. Traçando-se dois pares de retas paralelas aos lados. Em seguida, remove-se o quadrado central. Repete-se esse processo de divisão para os quadrados restantes n vezes, né? Então, sempre eu vou tirar o quadrado do centro, ó. Tá vendo? Ó? Em todas elas, né? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, enfim, assim por diante, né? Que a gente vai ter. Observe o processo para as duas primeiras divisões, tá? Então, a primeira divisão está aqui e a segunda, né? Então, ó, primeira e segunda divisão, tudo bem? Aqui é interessante, ó, 9 quadrados iguais, é bom a gente guardar essa informação, tá? Quantos quadrados restarão após n divisões, né?
sucessivas do quadrado inicial e qual a soma das áreas dos quadrados removidos quando n cresce indefinidamente, né? Então, é infinito isso aqui, tudo bem? Então, a gente está trabalhando com uma PG infinita, né, no caso, beleza? Bom, vamos lá. Então, a gente vai ter 9 partes e uma retirada, certo? Então, aqui já tem uma coisa, né, para a gente pensar. E a gente tem que isso aqui, então, a gente vai ter 8 quadrados, tá? Então, me sobram 8 quadrados aqui ao redor desse, né, que foi retirado, ok? Bom, então eu sei que a sequência para esses 8 quadrados aqui, né, os quadrados brancos somente, tá? Então, ele vai ser 8, depois 64, depois 512, e depois, né, ele vai continuar. E eu sei que isso aqui é 8 elevado a n, tá? Então, na primeira divisão são 8. Na segunda divisão, como ele vai dividir cada quadrado em 8, né, em 9, na verdade, vai retirar 1. Então, vai ser 8 elevado a n. Então, 8 elevado a 1 é 8, 8 elevado a 2 é 64, 8 elevado a 3 é 512 e assim por diante, tá? Então, eu sei que o AN vai ser 8 elevado a n. Belezinha? Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é isso, né? Bom, então vamos lá. Em relação às áreas, né, do que a gente tem, o que a gente pode pensar, né? Sempre que eu vou fazer as relações aqui, eu vou retirar, então, ó, eu vou retirar uma de 9 partes, tudo bem? Então, eu sei que a sequência vai ser essa aqui, ó, uma de 9, né? Na segunda aqui, ó, vocês podem ter uma ideia de quanto vai ser, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu vou tirar 8 partes de quantas, né? De 81 unidades, certo? E depois eu vou tirar 64, né? De quantas? Né? 64 de quantas? De 512. Então, eu sei que isso aqui vai me dar uma razão, lembrando que razão em progressão geométrica é dada como Q, né, de quociente. Então, isso aqui é uma razão de 8 para 9. Mas por que, professor, 8 para 9, né? Eu vou multiplicar sempre por 8 em cima, né? Então, ó, 8 vezes 8 dá 64 e por 9 embaixo, tá? Então, basicamente, né, é essa a nossa relação, né, que nós temos aqui, belezinha? Então, basicamente, né, nós vamos seguir essas contas aqui, né? Então, para o nosso entendimento, fechou? E agora, né? O que que eu preciso fazer aqui para identificar aquilo que eu preciso para terminar esse exercício, né? Eu sei que as áreas, né? Então, as áreas dessa questão aqui, elas vão ser, elas vão ser uma relação, então, com essa proporção, né? De 1 para 9, então eu tiro 1, fico 1 de 9, né? Então eu fico com 8, 8 em 81, né? E assim por diante. Aqui eu errei, não é 512, aqui é 729, tá? Bom, tá certo agora. Então, é basicamente isso, tá? Então, eu sei que vai ser sempre a multiplicação de 8 por cima, que são as retiradas, né? E multiplicar por 9 embaixo, né? Porque é o número de divisões que a gente faz, tudo bem? Então, a parte de cima é o número de retiradas, a parte de baixo o número de quadrados que nós temos, né? Dentro desse tipo de questão, beleza? Como é uma PG infinita, né? Então, a soma ela é dada por A1 1 menos Q, tá?
Então, é por isso que nós utilizamos, né? Então, a nossa PG, ela é essa aqui, ó, porque ele está falando das áreas, tá? Então, eu preciso ter o número de retiradas, né, pelo total, então, de coisas que nós propormos, né? Então, a fazer, tá? Então, eu tirei, na primeira divisão, eu tirei uma, né, de 9 divisões, tudo bem? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Quem que é o A1? É um nono. E quem que é aqui a parte de baixo, né? 1 menos 8 nonos, tá? Então, que é o nosso Q, quociente. Então, vai dar 1 nono dividido por... Então, 1 menos 8, né? Então, 8 nonos vai dar 9, né? Como MMC. Então, vai dar 9 menos 8. Então, isso aqui vai ser 1 nono dividido por 1 nono, né? 9 menos 1 vai dar 8, vai dar 1. Vai dar 1 nono embaixo. Coisas iguais divididas dá 1, né? Então, eu sei que a soma de todas as áreas que a gente tem vai ser 1, tá? Então, uma unidade, belezinha? Então, independente aí do número de retiradas que nós temos, tá? Então, isso aqui é para infinitas divisões, ok? Bom, espero que tenha dado para entender. Se vocês não entenderam alguma coisa, né, meu WhatsApp está disponível para vocês, né, e vocês podem tirar dúvidas por lá. Tá? E tem uma última questão que eu... Ah, tá aqui. Tá? Deixa eu trazer ela mais para cá, para a gente poder fazer. Essa aqui também é uma questão de PG. Ela parece ser extremamente difícil, né, mas ela é mais fácil que a anterior, tá? Então, vamos lá fazer, né, e a gente termina esta aula aqui. Uma partícula em movimento descreve uma trajetória sobre semicircunferências traçadas a partir de um ponto P0, localizado em uma reta horizontal R, com deslocamento sempre no sentido horário, né? Então, sentido horário seria este sentido aqui, né? Ele está dando até a setinha ali. A figura mostra a trajetória da partícula até o ponto P3, ponto P3 em R. Na figura, O, O1 e O2 são os centros das três primeiras semicircunferências traçadas, e R, R sobre 2 e R sobre 4 seus respectivos raios, tá? Então, isso aí a gente já dá para ver que é uma PG, né? Por que que eu sei que é uma PG? Porque ele está sempre cortando pela metade o raio, tá? Então, isso aqui é uma relação de PG. A trajetória resultante do movimento da partícula será obtida repetindo-se esse comportamento indefinidamente, sendo o centro e o raio da enésima circunferência dados por ON e RN, né, que é R dividido 2 elevado a N, respectivamente até o ponto PN, também é em R. Nessas condições, o comprimento da trajetória descrita pela partícula em função do raio R, quando n tender ao infinito, será igual a. Então ele quer saber também, é uma PG infinita aqui, né? Então a gente vai ter uma relação infinita com as relações aqui. Bom, vamos lá então. Isso aqui é importante, tá? Para a gente fazer. Tem uma parte aqui, ó, os trajetos, né? Então, são semicircunferências, tá? Então, o que que é uma semicircunferência, né? Como que é o trajeto de uma circunferência inteira? Então, seria o comprimento, né? O comprimento da circunferência, nós conhecemos que é 2πr, certo? Como são semicírculos, né? Então, o comprimento do semicírculo vai ser 2πr dividido por 2. Então, eu consigo cortar esse com esse, né? Então, o comprimento do semicírculo vai ser πr, tá? Então, sempre que eu for andar, né? Então, eu vou andar πr, tudo bem? É essa a nossa relação, então, por enquanto, beleza? Então, como é que vai ser a nossa PG, né? Vocês estão vendo que o raio, ele segue essa proporção, R, R sobre 2 R sobre 4, né? Então, ele vai começar com o πr, né, que é essa primeira. Depois ele vai vir para πr sobre 2 e depois para
πr sobre 4. Então, esses aqui são os 3 primeiros termos dessa PG, né? Quem é o quociente, né? E quem é a razão aqui? Se vocês forem ver, é sempre multiplicar por meio, né? Π vezes r vezes meio vai dar πr sobre 2. Vezes meio vai dar πr sobre 4. Então, eu sei que a razão aqui é meio, tá? Então, eu sei isso aqui. Se vocês quiserem fazer, né? O que para achar é sempre A2 sobre A1, né? No caso aqui seria πr sobre 2 dividido por π sobre πr. Aliás, πr. Tudo bem? Bom, copia a primeira, multiplica pela segunda invertida, né? Então, a gente vai ter meio aí como resposta. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar meio, né? Porque vai cortar isso, o 2 vai descer, vai dar meio, tá? Então, eu sei que isso aqui é a nossa relação, então, com Q, beleza? Bom, visto isso, então, como eu quero a soma, né? Eu quero saber o quanto ele andou, então, indefinidamente, então, vai ser S é igual a 1 sobre 1 menos Q. É a mesma coisa que a gente fez na outra questão, né? Quem é A1? πr. 1, então vai dar 1 menos meio, certo? Então, basicamente, é isso aqui que vai acontecer. Então, aqui vai dar πr dividido por 1 menos meio, né? Então, MMC entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 1, 2, menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vezes 1, 1. Então, vai dar πr dividido por meio. Beleza? 1 inteiro menos meio vai dar meio, né? Copio a primeira, então πr, e multiplico pela de baixo invertida, 2 sobre 1. Então, eu sei que isso aqui vai dar 2πr. Então, ele vai dar, né, isso aqui. 2πr, né, então, é o que nós temos na letra E. Tá feito aí, então, né, para vocês essa relação. Eu vou terminando por aqui. Qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês quiserem, meu WhatsApp está disponível no grupo lá, né, e se vocês precisarem, então estou à disposição, ok? Um abraço para todos, até mais e tchau.